A doutora Alessandra Fernandes, que é médica veterinária, né, também atua aí na área de saúde integrativa dos pets, também terapeuta integrativa, mas aí já não é de pets, Não, aí já são dos tutores dos pets. Isso. Né? Também mestre em saúde, também leciona há mais de 15 anos aí farmacologia e patologia para graduandos e pós-graduandos. Né? Uma curiosidade que eu tenho, viu, Alessandra, Sim. a gente sabe que os pets, né, eles têm um sistema olfativo mais desenvolvido que o nosso. Sim. Mas como é que é o sistema límbico? É parecido com o nosso? Ele é também mais aguçado? Como é que fica essa situação? Sim, o sistema límbico é bem semelhante, né, só diferenciando no tamanho, mas é a mesma funcionalidade, lá, sendo que os animais são mais emocionais. Uhum. Esse é o grande ponto. Uhum. E a gente utiliza essas emoções como ponto de ataque para a utilização de óleos essenciais com essa função de melhorar o emocional desses animais. Eu vi a cara da minha tristinha que quando eu levantei correndo e só passei por ela, só fiz um carinho e ela ficou tipo, quero mais, mas eu precisei ir embora. Mas e a questão da absorção dos óleos essenciais, para eles como é que funciona? Na verdade, esses animais eles apresentam um aparelho olfativo muito mais desenvolvido. São cerca, dependendo da literatura que você leia, são cerca de 250 a 300 milhões de células olfativas. Uau. Então, a captação é muito mais ampliada do que em relação aos humanos. Uhum. Né? Essa região é chamada de vômer nasal. Né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado ao administrar esses óleos essenciais, porque sim, eles têm uma capacidade maior de absorver esses óleos. Uhum. Claro que a absorção, ela depende de vários fatores. Várias questões aí podem influenciar, mas anatomicamente falando, eles já têm essa predisposição a absorverem uma quantidade maior de óleos essenciais. Tá, então, e antes de você falar um pouquinho sobre a questão da quantidade, dilui, não dilui, etc. Mas como foi que a aromaterapia entrou na veterinária na tua vida? Pois é, você falou aí, né? São 17 anos de experiência na graduação e na pós-graduação, com farmacologia, patologia, observando tudo isso. Como que surgiam as doenças, né? Como que a gente utilizava medicamentos alopáticos para tratar essas doenças. Né? E aí a curiosidade de entender um pouco mais de um caminho natural, né? Com menos efeitos colaterais, trazendo um bem-estar maior. Foi dessa forma que os óleos essenciais entraram. Um olhar para isso e de que forma eu poderia ajudar os meus clientes, pets, né? E tutores, a harmonizarem a sua saúde. Né? Essa saúde que a gente consegue enxergar de forma unificada muitas vezes. Eu penso que todo mundo que tem o seu pet em casa, né, como nós estamos aqui também em busca de uma alternativa mais natural, nós queremos isso para eles também, que afinal de contas fazem parte da família. Né? Qualquer coisa que a gente vai sair, se a gente vai ficar um dia fora, a gente já fica preocupado. O que eu faço, como é que vai ficar? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa ansiedade também, que às vezes o pet tem, né? Que como é que a gente pode cuidar disso, se eu vou viajar, quanto tempo eu vou ficar fora. Alessandra, eu fiquei curioso. Sim. Eu conheço pessoas que cuidam de animais. Sim. Eu conheço pessoas que cuidam de gente. Você tem uma especialização em animais, você também tem uma em pessoas. Isso. Como é que é isso? Por quê? Na verdade, a gente acredita, né, através dos estudos, e a ciência está aí para comprovar, que os animais, eles espelham, né, campos morfológicos. Os animais espelham a emoção do seu tutor. Né? A gente estava falando da pandemia. Na pandemia, não só os tutores ficaram doentes, ansiosos, preocupados, né? Muitas vezes depressivos. Nós também tivemos os animais nessas condições. A rotina deles também mudou. Sim. Tem mais gente em casa por mais tempo. Exatamente. Então, eles estão estressados por excesso de barulho, né, por excesso de gente ao redor deles, eles estão estressados pela rotina que foi quebrada, eles não estão podendo sair, eles não estão podendo vivenciar tudo, né, a rotina que eles tinham. Verdade. Então, que é explicado pelo campo morfológico, né, o que acontece? São campos eletromagnéticos, porque todos nós somos formados de campos eletromagnéticos, né, somos átomos, e que vibram.
o que a ciência percebeu e descreveu isso, tem até um livro, Cara de um, Focinho do Outro, do Dr. Marcos Fernandes, e ele explica isso bem, né? Há uma conexão entre esses campos. Então, normalmente na clínica, com os pacientes que eu tenho mais contato, o que eu comecei a observar? O cão estava ansioso, hiperativo, às vezes hipertenso, cardíaco, e aí conversando com os seus tutores, né, eles até diziam assim, nossa, você está vendo, doutora? Ele tem tudo que eu tenho. Né? Olha só. Ele desenvolveu tudo que eu tenho. Eu também sou hipertenso. A pessoa reconhece, o tutor reconhece isso. Ele reconhece isso. E depois de 20 anos como veterinária, olhando para isso, analisando isso, eu falei, gente, não adianta só a gente tratar o pet, né? Vamos tratar o tutor. E a aromaterapia, ela chegou num ponto e num momento ideal, porque eu consigo fazer a harmonização dessas emoções através dos óleos essenciais, né, utilizados da forma correta, com orientação, para toda a família. Eu consigo harmonizar tanto o pet, e isso vai refletir no tutor, porque o tutor também reflete o pet, né? Aí é uma simbiose, na verdade, uma interdependência emocional entre eles, né? Ou seja, trato o pet, acabo refletindo no tutor. Trato o tutor, reflito no pet. Vamos tratar os dois, porque a gente vai conseguir um objetivo aí, uma melhoria muito maior. Legal. E no início a gente até começou falando aqui sobre as vias de administração, né? Sim. E com o pet? Pois é, com o pet a gente também tem esse cuidado de perceber a necessidade do pet. Esse é um outro detalhe, é o teste olfatório que a gente pode falar depois. Certo. Agora, as vias, elas são um pouco mais restritas. Na verdade, eu tenho que observar mais. Por exemplo, felinos, gatos. Né? São animais que a gente diz que é uma clínica diferente, totalmente diferente dos cães. Né? E eles são receptivos, sim, aos óleos essenciais. Eu tenho 3 gatos em casa, 3 cães. Comecei o laboratório em casa. Né? E aí, o que eu coloco como observação nessas vias de administração? Primeiro, vamos utilizar o que eles têm de mais potente, que é a anatomia. Né, que é esse sistema olfativo. Então, a via de eleição para a administração é inalatória. Posso usar a via tópica, sim, e posso usar a via de ingestão. Gatos é que a gente mantém um pouquinho de lado. Ingestão e tópico com mais critério. Cães, não. Por quê? Porque o gato, ele tem não é nenhuma deficiência, mas ele tem uma pequena quantidade da enzima que metaboliza os óleos essenciais. Então, eu tenho que ter cuidado nessa dosagem que eu vá administrar. Né? E eles também, como eles não têm a glicuronil transferase, o que vai acontecer com eles? Esse óleo vai ficar mais tempo no organismo e pode intoxicar. E também, essa enzima, ela é específica para a metabolização de cetonas, que a gente encontra em alguns óleos essenciais, de aldeídos. Então, óleos essenciais ricos em cetonas e aldeídos, normalmente eu digo assim, não vamos usar. Ok. Né? Se for necessário, mais à frente, diante de um critério, a gente não utiliza. Mas no uso corriqueiro em casa, o importante é que a gente deixe um ambiente aberto, o difusor funcionando, e esse animal ele vai dizer para você se ele gosta ou não daquele óleo essencial. Tá. E nós, pelo menos, acho que a maioria de nós costuma ter, talvez um protocolo com alguns óleos essenciais para mantermos o nosso bem-estar. Né? Tem algo que é recomendado para algum pet? Existe algo que é padrão ou tem que ser analisado um a um? Não, em geral, todos os óleos, a grande maioria dos óleos é bem tolerada. Eu teria, assim, indicações. Orégano, para a gente ter um certo cuidado com o orégano. Ele é forte até para a gente, né? Eu ia dizer, eu sei o porquê. Né? Então, orégano, cravo, canela, os cítricos para felinos. Não vão bem. Não vão bem. Normalmente, claro que são indivíduos, como o doutor falou. Né? A gente tem diferença entre os pets também, no comportamento, nas preferências. Mas, no geral, esses a gente prefere que
sejam mais restritos o uso. Tá? Tá. Não é uma proibição de utilização, William. Eu não gosto desse posicionamento, não, vamos proibir, não pode utilizar. Não, tudo pode ser utilizado dependendo da situação e da forma que a gente utiliza. Né? Os cães não. Os cães já têm uma forma de contato com os olhos bem mais livre. Né? Eles gostam, eles lambem. Se eles não gostam, eles saem de perto, espirram. Um ponto que a gente pode observar é se a gente está pegando pesado demais no ambiente ou não, se o animal começa a respirar muito ofegantemente, né? Se ele acelera o ritmo da respiração dele. Isso quer dizer que está demais. Isso quer dizer que está demais. Se ele baba, né? Produz baba, se ele produz algum som, como ganidos. Então, isso é uma questão que a gente precisa prestar atenção, porque provavelmente ele não está gostando daquele óleo. Tá bom. Agora, óleo, por exemplo, como lavanda, é muito tranquilo da gente utilizar e tem muito efeito benéfico nos nossos animais. Eu sei de algumas pessoas que gostam de usar o lavanda quando vai fazer uma viagem de carro, né, coloca no difusor dentro do carro, justamente para ajudar o animalzinho a ficar um pouco mais calmo. Isso ajuda mesmo? Ajuda, mas o ar-condicionado está ligado e a janela está fechada? Eu imagino que sim. Essa é uma questão que a gente precisa ter cuidado, né? Lembrar que o animal ele tem um processo diferente de metabolização e de captação desses óleos essenciais. Então, eu posso colocar? Posso colocar. Só que eu não vou ficar a viagem inteira com o carro fechado, sem deixar a ventilação entrar. Legal. Né? Boa então, dica. De tempos em tempos, a gente abre esse carro, deixa o ar entrar, troca um pouquinho esse ar e aí segue a viagem com lavanda. Boa dica. Eu ainda não estou nessa situação, né? Porque assim, ou eu levo o cachorro ou eu levo minhas filhas, porque ela é enorme, né? Os meus, copaíba, frankincense e lavanda. Por quê? Tanto frankincense e lavanda, o frankincense eu posso atuar no sistema imunológico, mas eu também posso trazer essa calma e essa paz que o animal precisa, diminuição de ansiedade. O copaíba faz isso também, mas ele tem um poder anti-inflamatório, tanto interno quanto externo, em termos de ferida, pequenos machucados, cicatrização do pós-operatório. Então, assim, e o lavanda como esse óleo ansiolítico, né? Sim. Legal.